Talvez você esteja perdido e desviado dentro de casa, achando que está conectado ao Pai, mas na verdade você está perdido, condenado à morte eterna. Olá a todos, agradeço a todos por estarem aqui ouvindo essa mensagem e eu saúdo todos vocês com a graça de Jesus Cristo e a paz do nosso Senhor. Muito se fala da parábola do filho pródigo. Existem 3 pessoas principais da parábola. A pessoa mais destacada da parábola do filho pródigo é o filho mais novo, que se arrepende e volta para casa. Mas existem outras 2 pessoas que não muito mencionadas, fazem parte da parábola. É o pai, que perdoa o filho e o recebe com íntima compaixão, e o filho mais velho. Eu quero fazer uma leitura da parábola do filho pródigo de uma visão que eu tive, de uma interpretação do texto que eu tive. Porque muito se fala do filho que se arrepende e volta, mas pouco se diz do filho mais velho que está dentro de casa. Capítulo 15 de Lucas, do verso 11 ao verso 30. Eu vou ler rapidamente, porque eu não vou me deter no filho arrependido. Diz assim: certo homem tinha 2 filhos, e o mais jovem deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens a que tenho direito. E ele dividiu os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais jovem, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante, e ele desperdiçou seus bens com uma vida desordeira. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. E ele foi e ajuntou-se a um dos cidadãos daquela terra, e ele o enviou aos seus campos para alimentar porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as cascas que os porcos comiam, e nenhum homem lhe dava nada. E ele, caído em si, disse: Quantos servidores de meu pai têm pão suficiente e de sobra? E eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei para meu pai. E lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus servidores. E ele, levantando-se, foi para seu pai. Mas, estando ele ainda longe do caminho, seu pai o viu e teve compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse-lhe: Pai, pequei contra o céu e a tua vista, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei a melhor veste, e vesti-o, ponde-lhe um anel em sua mão, e calçados em seus pés. E trazei aqui um novilho cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto, e vive novamente. Tinha-se perdido, e foi achado. E eles começaram a alegrar-se. Ora, seu filho mais velho estava no campo, e vindo, ao aproximar-se de casa, ele ouviu a música e as danças. E ele chamou um dos servos, e perguntou: o que significavam aquelas coisas? E ele lhe disse: Teu irmão chegou, e teu pai matou o novilho cevado, porque ele o recebeu são e salvo. E ele se irritou, e não queria entrar. Portanto, saindo o pai, lhe rogava. E ele respondendo disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, e em nenhum momento eu transgredi um mandamento teu. Contudo, nunca me deste um cabrito para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos. Mas vindo este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as prostitutas, mataste-lhe o novilho cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que tenho é teu. Mas era necessário fazer festa e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto, e vive novamente. Tinha se perdido, e foi achado. Até aí. É neste momento que eu quero destacar o filho mais velho dessa parábola, porque muito se fala do filho que se arrepende e volta. Muito é pregado para aqueles que um dia ouviram a verdade, para que retornem ao Evangelho, para que volte para Jesus, que Ele estará de braços abertos esperando. E isso é verdade, isso está no texto. Só que pouco se fala do irmão que está dentro de casa, o irmão mais velho.
Na verdade, no verso 12, a partir do momento em que o pai divide a herança entre os dois, o filho mais velho, ele participa simbolicamente da morte do pai, porque o filho mais novo pede que o pai lhe dê a sua herança, e o pai reparte em dois e divide a sua herança entre os dois filhos. Então, neste momento, a gente começa a ver a atitude do filho mais velho que está dentro de casa. E aí o texto todo ele fala do filho mais novo. A partir do verso 19, ele se arrepende do que fez e volta para casa. E é neste momento que eu quero me deter. A partir do verso 25, os holofotes viram para o filho mais velho. E em primeiro lugar, quando as luzes se voltam para o filho mais velho, logo que ele chega em casa, quando ele vem do campo, ele retorna e escuta as danças, escuta o som. E aí neste momento, ele mostra a sua autoridade. Ele mostra a sua autoridade chamando um servo para perguntar o que está acontecendo. Que música é essa? Que som é esse? Ao invés dele mesmo verificar. Então ele mostra que ele tinha um devido poder. Logo depois o servo ter explicado para ele que era o irmão dele que estava perdido e voltou, que o irmão dele estava morto e foi achado, começam a ser reveladas as reações do filho mais velho. O verso 28 vai mostrar as reações negativas que estavam em seu coração. Primeira, indignação. Segundo, orgulho. Terceiro, desprezo. E aí realmente entra aquela frase que Cristo disse: a boca fala o que o coração está cheio. Verso 29, ele vai começar a expor tudo que está dentro do seu coração ao pai, que lhe rogava, que lhe pedia para que ele entrasse e participasse da festa com o filho. Mas em seu coração ele responde de uma forma negativa, dizendo: em primeiro lugar, ele joga na cara do pai que de toda aquela situação, o que ele fez. Ele esfrega na cara do pai o que ele fez há anos, que ele o serviu há anos. Verso 29. Eis que te sirvo há tantos anos. Ele faz questão de expor tudo que fez na risca, sem descumprir mandamentos, sem descumprir estatuto, obedecendo ao pé da letra. Agora ele revela que sempre esperou algo em troca da sua servidão, que essa sua servidão, o seu serviço, nunca foi por amor. Ou seja, típico de um fariseu: eu te sirvo há tantos anos, eu fiz tudo certinho, eu não quebrei nenhum estatuto, eu sigo ao pé da letra. O que é mais triste no verso 29 é que a recompensa esperada não incluía a seu pai. A recompensa dele não era para com o pai, não era para com os servos dele, muito menos para com seu irmão perdido. Vamos ler o verso 29? E ele respondendo disse ao seu pai: eis que eu te sirvo há tantos anos, e em nenhum momento eu transgredi um mandamento teu. Contudo, tu nunca me deste um cabrito, para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos. O cabrito que ele esperava não era para que ele se alegrasse com o pai, não era para que ele se alegrasse com os servos dele. Ele não lembrou do pai, não teve o pai no coração quando ele quis essa recompensa. É óbvio que ele serviu ao pai, mas ele esperava algo em troca. E esse algo que ele esperava em troca não incluía o pai. Ele não lembrou que foi o pai quem o criou, quem o educou, quem o ensinou, quem o amou, quem o alimentou. Então a recompensa dele exclui totalmente o pai e os servos, inclusive o próprio irmão. E aí no verso 30 ele vai justificar a sua ira, o seu orgulho, a sua indignação, e vai colocar totalmente desprezo pelo seu irmão, porque ele se refere da seguinte forma: mas vindo este meu irmão, ele é como se o irmão dele tivesse morto no coração dele. É uma determinada insignificância. E aí no verso 30 a gente consegue encontrar acusação, julgamento, repreendimento, mentira e justiça pessoal, que é uma justiça particular. Não quero que seja feita a justiça de Deus, quero que seja feita a minha justiça, porque eu não acho isso justo. Então vamos ler o verso 30. Mas vindo este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as prostitutas, mataste-lhe o novilho cevado. Primeiramente que eu quero destacar, o texto não fala que o filho mais novo, o filho pródigo, ele gastou os bens com prostitutas. Fala assim que ele gastou desordeiramente com uma vida em pecado.
É possível sim que ele tenha gastado com prostitutas, mas o texto não afirma isso. E o irmão mais velho não teve tempo de conversar com o mais novo para saber se realmente deveria ter acontecido esse fato. Então isso entra um falso testemunho, uma mentira, além de ser uma acusação. E o julgamento, ele não merecia o novilho cevado, não merecia o boi gordo. Porque é a justiça dele que está sendo aplicada aqui. Ele quer que seja feita essa justiça dele. E agora eu vou trazer a reflexão desse texto. Bom, meus irmãos, o filho pródigo, ele se arrepende de volta. É isso que a gente tem que pregar para as pessoas que estão perdidas, para as pessoas que estão longe de casa, que se sentem escravos, humilhados, que se sentem indignos de ser chamados filhos, que querem servir, que querem chegar lá de baixo. Mas a mensagem que eu estou tentando trazer não é frisando, enfatizando essa parte, é frisando o filho mais velho. Por quê? O filho pródigo arrependeu-se e voltou, seus pecados foram perdoados. Se a gente fizer uma análise, é possível que a gente enxergue um paralelo entre Cristo e os dois crucificados, onde o filho pródigo se encaixa com aquele que se arrepende, aquele que pede que Jesus lembre dele no paraíso, e o filho mais velho, aquele que está à esquerda, que orgulhosamente manda que Jesus, se Jesus fosse realmente rei, ele descesse e salvasse ele e a si mesmo. Lembrando, o filho mais velho, ele não serve por amor. O filho mais velho, ele também matou o pai. Quando participou da divisão da herança, quando ele recebeu a sua herança do pai, ele também matou o pai. O filho mais velho, ele não perdoou seu irmão. O filho mais velho, ele não preocupou-se com seu irmão. Ele terminou perdido, sem amor, com orgulho e rancor. O que eu quero enfatizar é o seguinte: muito se vê irmãos, crentes, pessoas que até estão junto do pai, que falam com o pai, que convivem, mas não têm amor, não servem ao pai por amor. E antes acusam os irmãos perdidos. Antes não se preocupa com os irmãos perdidos. Eu consigo enxergar perfeitamente que o irmão mais velho, ele está desviado dentro de casa, ele está perdido dentro de casa. E tragicamente, a parábola termina com o pai falando o porquê da festa, explicando que o filho pecador se arrependeu e não mostra o filho mais velho com perdão do seu irmão, não mostra o filho mais velho se arrependendo também. Eu me arrisco a dizer que o filho mais velho, ele terminou perdido, crucificado, sem salvação. Irmãos, é triste dizer, mas existem muitos filhos mais velhos, perdidos e desviados dentro de casa. Eu acredito que a gente só deve pregar aquilo que vive e temos que viver aquilo que pregamos. E esses dias para trás eu comecei a refletir que tipo de servidão que era essa minha. Se eu estava servindo realmente por amor, se eu estava no modo automático, se eu estava me preocupando com meus irmãos, se realmente eu estava servindo meu pai somente por medo de não ser salvo, ou se era por amor. E nessa reflexão, fazendo a leitura dessa parábola, eu consegui enxergar e destacar o irmão mais velho, que ele está perdido dentro de casa, ele está desviado. E Jesus nos ensina que a gente deve perdoar ao próximo para que Deus nos perdoe, para que amemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Nessa parábola, eu também me arrisco a dizer que o pai, que simbolicamente morre para dividir a sua herança entre os dois pecadores, tipifica a figura de Deus. E os dois filhos tipificam as pessoas, tanto a igreja quanto os desviados, os perdidos. Se o irmão mais velho tivesse se preocupado com o mais moço, tivesse ido atrás, a história poderia ter sido diferente. Além do fato do pai estar esperando o filho mais moço quando ele voltava para casa, o filho mais velho não estava nem aí, ele estava no campo, pelo contrário. Então, a aplicação, o conselho que eu tenho, se preocupe com o seu irmão. Está faltando algo na mesa do seu irmão? Espiritualmente, como está o seu irmão? Como está aquele que você conhece que se desviou? Como está você? Você por acaso
A recompensa que você espera é para com você, seus irmãos, na eternidade? Ou a recompensa que você espera é material para com seus amigos aqui na terra? Reflitam nessa parábola. Talvez você esteja perdido e desviado dentro de casa, achando que está conectado ao Pai, mas na verdade você está perdido, condenado à morte eterna. É possível que você não seja salvo na sua situação atual, porque nos últimos dias muitos virão a Jesus dizendo: Senhor, Senhor, expulsei demônios em teu nome, curei em teu nome. E Jesus dirá: Apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. Então, para encerrar, eu peço que você comente e deixe sua opinião. Agradeço a todos por terem assistido até aqui e peço que vocês reflitam nessa palavra, porque é muito importante que o filho que está dentro de casa, ele se arrependa, perdoe a seu irmão e se preocupe com o pai.